Querido irmão, querida irmã, estamos no quarto domingo da Páscoa, também conhecido como o Domingo do Bom Pastor. Este nome vem do fato de que Jesus Cristo, mais de uma vez nos Evangelhos, se apresenta como o bom pastor da humanidade. É uma figura interessante, talvez nos tempos de hoje um pouco estranha, um pouco difícil de compreender. Naquela época era muito comum essa figura do pastor, sobretudo nas madrugadas, nas noites escuras, em que os pastores ficavam cuidando dos seus rebanhos. Muito mais do que um pensamento crítico e inadequado que pode existir, essa chamada lógica do rebanho, em que as pessoas não são livres, são até um pouco burrinhas, meio Maria vai com as outras, sem autonomia ou liberdade, porque precisam cegamente abaixar a cabeça e seguir um líder. Nada a ver. Jesus, ao se apresentar como o bom pastor e nos tratar como as suas ovelhas, fala muito mais dele do que de nós. Em que sentido? Qual era o trabalho, a função do pastor naquela sociedade? Garantir a segurança do seu rebanho. Sobretudo, como eu dizia antes, nas noites, na escuridão. Então, o pastor era aquele que cuidava para que o rebanho estivesse alimentado, protegido, seguro, para que seguisse a estrada correta e não se perdesse, não se colocasse à beira de abismos que pudessem arriscar a sua própria vida, enfim, garantir o conforto, o bem-estar e a direção adequada do rebanho. Essa figura do bom pastor revela, na verdade, o imenso amor de Jesus por nós. Jesus nos ama imensamente e no seu amor por nós, ele cuida de nós. Ele nos orienta, nos guia, nos protege, nos aponta a estrada correta, muito longe de tirar a nossa liberdade, a nossa autonomia ou querer que nós simplesmente repitamos comportamentos como os outros fazem. Não. Jesus se apresenta como o bom pastor porque quer cuidar de nós, nos abraçar e nos encaminhar para essa maravilhosa meta da felicidade, da plenitude na presença de Deus. Ao mesmo tempo, Jesus usa essa figura do pastor, como está no curto, mais intenso evangelho de hoje, porque estabelece uma relação de confiança com aqueles que ocupam figurativamente o papel das ovelhas. Ele diz, inclusive, nesse trecho de hoje, tirado de João 10, eu conheço as minhas ovelhas. Elas me seguem, elas escutam a minha voz. Que belíssima imagem! Jesus nos conhece. Uma das grandes tentações no relacionamento com Deus é justamente achar que nós somos um número a mais aos olhos de Deus. Puxa, existem quase 8 bilhões de pessoas no mundo e Deus conhece a mim, se importa comigo, com as minhas trivialidades, com os meus problemas, com as minhas necessidades? A resposta é um sonoro sim. Deus te conhece. Deus te ama. Deus conhece a tua vida, a tua história. Deus participa dos teus dias, da tua rotina. Nós não somos, de modo algum, um número a mais na conta de Deus. Somos únicos, irrepetíveis, e Deus nos ama com um amor exclusivo, um amor individual, ciumento, apaixonado. Deus quer estar conosco e fazer caminho conosco. Além dessa bonita teologia do bom pastor, este domingo também nos apresenta o capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos com as figuras de Paulo e Barnabé. Estamos ainda nos primeiros tempos do cristianismo e eles vão até a cidade de Antioquia, da Pisídia. Ali, em pouquíssimos dias, uma grande multidão se mostra sedenta da pregação de Paulo e Barnabé, da palavra de Deus a partir da perspectiva de Jesus Cristo. É interessante que o texto diz, eles chegaram num sábado e aí no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Mostra a grande força de atração que a fé exerce, que é atemporal.
mesmo nos dias de hoje. Basta ver o que aconteceu nos últimos dias por conta da espera pelo novo Papa. O mundo inteiro parou para olhar uma chaminé. E em pouquíssimo tempo, o mundo inteiro sabia da existência de um novo Papa, o seu nome, a sua história, o seu país de origem. As suas fotos viralizaram, fotos tão simples, comendo frango, andando a cavalo, estando ali num contexto de uma enchente, tipicamente um problema sul-americano. A força de atração que a fé desperta em todos os tempos, inclusive hoje. Mas pode acontecer o que aconteceu no texto de hoje. Embora a fé atraia uma grande multidão que quer ouvir a palavra de Deus, nem sempre a fé é efetivamente acolhida. Vimos essa realidade com o Papa Francisco. Parece que o mundo inteiro gostava de Francisco, mas não era o mundo inteiro que o escutava, muito menos que colocava em prática os seus ensinamentos, especialmente aqueles da construção da paz, da unidade, da acolhida, da tolerância. Ao contrário, muitos que diziam amar Francisco viviam exatamente ao contrário daquilo que ele pregava. Acontece também com Jesus e ainda muito mais. Muita gente diz gostar de Jesus, ter simpatia por Jesus, mas conhecer profundamente a sua mensagem e praticar o seu evangelho é outra história. Aí são poucos que estão dispostos. Acontece justamente então que os judeus sentem inveja de Paulo e Barnabé, que atraem uma grande multidão para escutá-los, armam ciladas e os expulsam dali, inclusive com uma fortíssima influência econômica. Esse fato, porém, acaba produzindo um efeito maravilhoso. Paulo e Barnabé dizem: a pregação era para os judeus, os primeiros a quem Deus quis se dirigir foram os judeus, o próprio Jesus Cristo foi judeu toda a sua vida e aos seus irmãos judeus se manifestou e se dirigiu. Mas, já que os judeus não quiseram abraçar a novidade trazida pelo judeu Jesus Cristo, então era o momento de ampliar as fronteiras e levar a palavra de Jesus a outros povos, aos chamados pagãos. Aqui nós vemos a universalidade da fé de Jesus Cristo, que se manifesta de modo muito intenso também hoje. Nós vemos essa universalidade manifestada. Em todos os cantos da terra, a palavra de Jesus é ouvida e praticada. Todas as culturas, todos os povos gostam da palavra de Jesus e em todos os países da terra hoje, ainda que com minorias numericamente muito pouco significativas, mas a fé floresce. A fé produz os seus frutos, toca tantos corações como o meu, talvez também como o seu, transformando a vida e a história de tanta gente, de tantas famílias, de tantos grupos, de tantos povos. É interessante que a leitura termina dizendo que os apóstolos ficaram muito felizes pela rejeição que sofreram, porque tinham a consciência tranquila de que, apesar da rejeição dos homens, fizeram o que agradava a Deus, anunciaram a palavra de Deus, não foram omissos diante da missão do testemunho e do anúncio. E, finalmente, o Apocalipse de São João, no capítulo 7, hoje traz uma das mais famosas e belas visões de João. Ele vê uma multidão imensa de gente de todas as nações, que ninguém podia contar, de todas as línguas, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. E são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Qual é essa grande tribulação? É o nosso mundo, tão marcado por guerras, conflitos, rejeições, exclusões, ódio, violência, desagregação familiar, inveja, ciúmes, ataques, polarizações, quebras de diálogo, quebras de unidade. Passando dessa grande tribulação, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. É uma imagem muito estranha. Como que deixaram as vestes mais limpas? Alvejaram no sangue. Como é que o sangue, que mancha profundamente a roupa, pode ter tornado brancas essas vestes? É uma simbologia belíssima. O sangue do Cordeiro, naturalmente, é o sangue derramado por Jesus no sacrifício da sua doação extrema, total e generosa por amor aos pecadores. É o sangue de Jesus que
embranquece, purifica, limpa as sujeiras que nós vamos acumulando ao longo da vida pelos nossos pecados e transgressões. Então, a grande tribulação é a nossa caminhada neste mundo errante. O que nos purifica é a fé no sacrifício de Jesus. O seu sangue derramado por nós nos torna puros aos olhos de Deus e nós podemos penetrar no paraíso, na alegria eterna, na felicidade plena que não terá fim e não verá o caso. A leitura termina com uma frase, uma expressão, na verdade, belíssima, justamente sobre a nossa vida no céu. Como será? Nunca mais haverá sede, nunca mais haverá fome. O sol não molestará, nem o calor ardente, porque o Cordeiro que está sentado no trono será o seu pastor eterno. Veja, de novo Jesus, a sua universalidade, o seu cuidado, a sua autoridade exercida sempre no amor e no serviço. E os conduzirá às fontes de água viva. E Deus enxugará a lágrima de seus olhos. No céu já não haverá mais dor, já não haverá ruptura, já não haverá ódio, já não haverá violência. E é para lá que nós caminhamos, construindo desde já esta vida aqui entre nós. Quero concluir recordando que nestes últimos dias os cardeais deram à Igreja e à humanidade um novo Papa, Leão XIV, uma escolha excelente. Nós devemos agora olhar para ele como o nosso bom pastor de toda a Igreja Católica e também da humanidade de boa vontade que se abre a escutá-lo. Rezemos pelo Papa Leão XIV, declaremos a ele o nosso empenho, o nosso compromisso de levar adiante a fé e o anúncio missionário do amor de Deus, sem impor nada a ninguém, mas oferecendo gratuitamente e desinteressadamente a oportunidade de ter a sua vida transformada pelo amor de Deus. Que nesta semana sejamos capazes de ouvir a voz de Jesus, o nosso bom e eterno pastor, e trilhar os caminhos da bondade, da generosidade, do anúncio do amor lá onde nós estivermos, na certeza de que o amor faz tudo, opera tudo, cura tudo, transforma tudo para muito melhor. É a essência da nossa vida, é a essência de Deus e é também o caminho que nós devemos trilhar nesse mundo. Amados por Deus, amar a cada próximo, em cada momento presente. Bom domingo e boa semana.